Então, pessoal, mais uma vez juntos aqui para compartilhar uma palavra de bênção, de esperança para a sua vida. E aí, temos dado continuidade e temos aqui vídeos para te abençoar grande e poderosamente. Nos dê um like, compartilhe com seus contatos. Se você não é inscrito, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho com todas as notificações para vocês receberem os nossos vídeos. Faça algum comentário. Cid aí, está gostando da experiência? Demais, pastor. É sempre uma satisfação estar aqui. Enriquecedora. Amém. Hein, pastor? Desde a antiguidade, nas artes, são representadas o inferno, né? Tem até o inferno de Dante, uma famosa pintura e uma obra conhecida. E isso veio, né, no cinema, nos desenhos, na televisão, a figura do inferno com o diabo espetando as pessoas e torturando. Tem anjos no inferno? Pergunta interessante. Então, a palavra inferno, no latim, é inferium. E inferium veio da onde? Se você ler lá, Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10, fala que o Senhor desceu das regiões inferiores. Inferium. Que regiões são essas? Mateus 12, 40, coração da terra. Então, no coração da terra tem o Hades. Se você me perguntar, Satanás está onde? No inferno? O inferno, lado de fogo, não tem ninguém. E quando Satanás for lançado lá, ele vai sofrer. Lá é lugar para punir, não é para governar, não. Mas, no inferno, que é no centro da terra, tem anjos sim. Abaddon é o príncipe do abismo. O abismo fica no centro da terra. Tá vendo? Então, tirou de lá. Porque tem um grupo de anjos presos lá. Mas a maior parte dos anjos estão soltos, os rebeldes. Eles estão aonde? Nos ares. Satanás é o príncipe da potestade do ar. Efésios 2, 2, 6, 12. Então, tem anjo do inferno? Tem. No centro da terra tem um grupo de anjos presos, algemados. Judas fala sobre ele. 2 Pedro, a epístola de 2 Pedro fala sobre eles. Eles estão lá. Apocalipse 9 fala do anjo do abismo, o rei do abismo, e o abismo fica no centro da terra. Assim tem. Mas quando a pessoa morre, ela não vai lá para esse inferno onde tem esse demônio, não. Ela vai para um lugar de tormento onde não tem demônio, porque os demônios estão presos em algemas eternas. Não tem ninguém com garfo lá, não. Esse tormento seria pela própria condição do ambiente? Fala assim, pelo próprio calor, pela própria sequidão, igual o rico pede um pouco de água para Lázaro, né? Ou não tem anjos, seres se atormentando lá, não? Pois bem, o que a gente sabe é que o rico estava no Abaddon, um lugar de tormento. Né? Os anjos que estão presos estão no Tártaro. Quando você vai estudar o Hades, você tem que saber o que é Tártaro. Por exemplo, as câmaras da morte é antes do Tártaro. Lá em Apocalipse 20 fala que a morte entregou os seus. A morte que entrega os seus é um lugar. Chama-se câmaras da morte. Provérbios fala desse lugar também. Então, no rico, ele tinha um abismo que cercava o paraíso. Então, que lugar é esse no Hades? Porque o Hades tem vários lugares, várias repartições. Né? Então, não tem ninguém, não. Eu acredito que é um lugar de tormento, sim. É um lugar não bom, mas não é o Geena, o lago de fogo, porque não tem ninguém ainda no lago de fogo. Pastor, e sobre a questão da aparência dos anjos, alguma outra coisinha a gente que é leigo consegue ver sobre a questão da estatura, mas fisicamente a diferença do anjo para um ser humano, se a gente visse os dois aqui, o que a gente, além da estatura, o que a gente ia perceber de diferente, para saber que isso é um anjo e isso é um ser humano? Boa pergunta. Veja bem, Apocalipse 5 tem uma classe dos seres celestiais. Vai dizer assim, anciãos, animais ou seres viventes e anjos. Então, os seres viventes realmente têm uma aparência muito diferente da nossa. Os conhecidos como querubins e serafins. Mas aqui fica um grande detalhe. Quando você lê a descrição dos querubins e dos serafins, principalmente os querubins, que mostra um com face de boi, face de leão, face de águia e face de homem, 6 asas, o corpo cheio de asa, o corpo como brasas, uma roda dentro da outra, cheia de olhos, andando em 4 direções. O que você descobre?
que isso não é a imagem real. Isso é a semelhança da aparência. Pode ler lá o capítulo 1 que vai falar, é a semelhança da aparência. Essa expressão, semelhança da aparência, está falando que aquilo lá é uma figura. Na realidade, não é exatamente desse jeito. Aquilo é uma maneira de descrever. Se você ler Mateus capítulo 13, quando fala da semelhança da aparência do reino dos céus, por exemplo, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e colocou o fermento no meio. Quer dizer, você vai imaginar que o reino dos céus tem uma mulher fazendo bolo? Não. A mulher representa a igreja. As 3 medidas de farinha representam a parte positiva relacionada à palavra de Deus, que vem do grão de trigo. Agora, o fermento é algo que o homem coloca com a intenção de fazer com que a massa possa crescer. E Paulo escreve lá em Coríntios 5 que a massa representa a igreja. São estratégias que as pessoas usam, contrária à vontade de Deus, para aumentar o número de membros. Aumentando o número de membros, aumenta a arrecadação. Então, quer dizer, está descrevendo algo espiritual numa analogia física. Então, lá no capítulo 1, você pode ler lá a semelhança da aparência. Não é a realidade da aparência. Claro, tem a aparência, lembra o leão, mas lembra a realeza. Está falando do servo, do boi, da celestialidade, da águia e de Cristo, que é o Filho do homem. Tem que ficar bem claro essas questões. Senão nós vamos ter, assim, ficar perdido. Agora, os anjos, qual que é a aparência dos anjos? Vou te mostrar pela Bíblia. Um versículo que vai, assim, fantástico. E a partir de hoje você vai receber pessoas, estrangeiros, principalmente irmãos em Cristo na sua casa, de outra maneira. Hebreus 13, 2. E não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Ué, como é que eles hospedam anjos sem saber? Vamos imaginar aqui. Se chegar aqui em casa, um coreano, eu vou saber que esse cara não é brasileiro. Mas esse cara é coreano. Se chegar aqui em casa, por exemplo, uma pessoa islâmica, muçulmana, vamos falar assim, eu vou saber. Mas se chegar em casa aqui um brasileiro, alguém que é do norte de Minas ou do sul de Minas, falando com o mesmo sotaque, eu vou saber. Mas aqui as pessoas não sabiam, porque esses anjos iam até a casa das pessoas, numa aparência igual a dos seres daquela região, vou deixar bem claro, porque se chegasse hoje aqui na sua casa lá, uma pessoa com uma roupa branca, loirão, um turbante, brilhante, você fala, esse cara é um anjo. Como é que você sabe? Ué, que eu saiba aqui em São João, ninguém anda com roupa branca, e turbante, e alto, e forte, brilhando. Mas é um anjo. Parece um homem, mas é um anjo. Mas vai chegar alguém lá, tipo assim, igual o pastor Célio, igual o Diego, e aí? De boa. Fala, esse cara anjo não, pode ser qualquer coisa, menos anjo. Então os anjos tinham essa estratégia, porque eles estavam ali para observar. E as pessoas, às vezes, recebiam e tratavam mal os anjos. Sem saber, porque se soubesse, ia tratar bem. Então aqui, o que eu aprendo aqui nesse texto? É que esses anjos, eles tinham hábitos idênticos e aparência idêntica aos seres que eles visitaram. E alocar, por exemplo, o anjo que foi visitar cristão na Coreia, ele é um coreano, foi como coreano. E agia como coreano e comia como coreano. E ficou hospedado em casa como coreano. Então, para terminar, uma coisa é o anjo do estado de glória. E outra coisa é o anjo quando ele se materializa e vem até aqui essa terra para manter contato com os homens. Outrora mantém na aparência que nós conhecemos ou na aparência original deles. Que é bom deixar bem claro. Perfeito.